Antes de você sentar, eu vou pedir para você receber Bispo Volney. Ele vai trazer a palavra nessa noite. Então, dê uma salva de palmas para ele. Na verdade, a salva de palmas é para o Deus, né, que nos alimenta sempre. Satisfação estar com vocês hoje. Eu vim de longe. Eu vim de Duque de Caxias. E saímos bem cedo de lá, imaginando um trânsito bem complicado, mas conseguimos chegar bem. Não vim sozinho. Vi que o irmão Wagner veio aqui comigo, aí me acompanhando nesta tarde e noite. Quero parabenizar a igreja pelos 10 anos. Estava olhando a igreja bonita, meu Deus do céu, igreja bonita, toda adaptada, toda montada. E estava conversando com o pastor Vanderlei sobre o milagre que é a igreja de Jardim Oceânico, né? Esta igreja é um milagre. Eu falei, dá para comprar aqui? Compra. Ele falou, o preço aqui não é acessível. Se o aluguel é desse jeito, o preço aqui não é acessível para comprar, né? Agora, né? Agora. Então, quero deixar um abraço da igreja de Parque Lafayette. Nós estamos lá já há 16 anos, ministrando a palavra de Deus. Eu quero abrir com você a Bíblia, a minha versão, uma versão diferente da sua, no livro de Atos, capítulo 12. Na verdade, esse texto é um pretexto para orar com você nesta noite. Eu sempre peço a Deus que o Senhor nos dê presente nos aniversários. Amém? Quando você faz aniversário, você geralmente recebe vários presentes. Você faz a festa, mas recebe presente. Atos capítulo 12, versículos de 1 em diante. E eu sempre peço presentes a Deus. Peço ao Senhor que traga cura, que traga libertação, que traga salvação. São os presentes de Deus, né? Salvação é o maior presente de Deus que podemos receber. Quando vejo aqui, vai se batizar em um grupo de pessoas, fico feliz, porque receberam o grande presente de Deus, o presente da salvação. Então, Atos capítulo 12, versículos 1 em diante, diz: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes
e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu no pocilgo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem injustiçadas. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Pai, obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o teu Espírito Santo venha trabalhar no nosso coração, falar conosco, agir de maneira poderosa em nosso meio. Fala conosco, Pai querido, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Esse texto retrata a perseguição da igreja. A igreja nasceu num ambiente onde haviam 3 culturas ali. Tinha a cultura judaica, na verdade 4, a gentílica, a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Nasce a igreja e logo em seguida começa a sofrer grandes perseguições. Pedro, o personagem aqui da nossa história, um homem extremamente usado por Deus, desde o primeiro dia do nascimento da igreja, no dia de Pentecostes, vinha de um momento fantástico, onde Deus agiu de maneira muito grandiosa, na casa de um homem chamado Cornélio. E agora, Pedro foi preso. Pedro foi preso, também Tiago foi preso. Tiago foi morto ao fio da espada. E Pedro estava aguardando o outro dia para que desse uma solução para o seu caso. Certamente Pedro seria morto, assim como Tiago foi morto, e Herodes ficou feliz com a reação do povo em relação à morte de Tiago. Ele também iria matar Pedro de alguma maneira. O que me chama a atenção são algumas, vamos dizer assim, não sei se paradoxo, mas reações que não condiziam com a circunstância. Pedro, muito embora soubesse que no outro dia ele nem seria julgado, não seria ouvido, mas seria entregue para ser morto, provavelmente, ou quase certo, ele iria morrer também. Era o grande líder da igreja na época. A Bíblia diz que Pedro dormia. Você imagina, até para acontecer uma coisa muito complicada com você. Você vai fazer uma cirurgia. Eu não conheço ninguém que fique totalmente tranquilo antes de uma cirurgia. Não conheço. Eu fiz a cirurgia no meu ombro certa vez e o médico me enganou. Ele disse: você vai receber uma anestesia local no plexo braquial, tranquilo. E foi me enrolando. Quando chegou no centro cirúrgico, falou: olha, o plexo braquial não vai poder ser feita. Você vai ter que tomar anestesia geral. E eu fiquei atônito. E a partir daquele momento eu comecei a tremer. Ele falou: você não está com frio não, você está nervoso. Ele disse, o anestesista: calma, fica calmo, deita,
Poxa, mas o senhor me enganou, porque eu ia me preparar psicologicamente para aquele momento. Não tive tempo. Falou, você fique tranquilo, eu vou aplicar um remédio aqui para você, e você só fecha o olho que você vai dormir. Fizeram um pré-anestésico, daí eu dormi, tranquilo, pronto. Mas ninguém vai para uma cirurgia tranquilo. Ninguém, sabendo que no outro dia tem algo tenso para se resolver, fica tranquilo. A noite não é tão boa assim, mas a Bíblia diz que Pedro, apesar de aguardar algo muito ruim, durante a noite Pedro dormia. Me chama a atenção esse sono de Pedro, essa tranquilidade de Pedro. Por que Pedro ficou tão tranquilo? Pedro, algum tempo atrás, havia ouvido o seu mestre falar com ele. E um momento após a ressurreição de Jesus, Pedro ouviu do mestre: Pedro, você vai ficar velho e alguém vai te conduzir. Você não vai conseguir se conduzir sozinho. Talvez Pedro tenha lembrado dessa palavra e pensado, poxa, eu não vou morrer amanhã não. Amanhã não é meu dia de morrer. Porque Jesus falou que eu vou morrer velho. Eu ainda estou novo. Talvez ele tenha descansado nessa palavra de Jesus, porque aquilo que o Senhor fala na nossa vida, Ele cumpre. Então Pedro dormia, não sei o que vai acontecer. Talvez dormia também aguardando uma ação de Deus. Ele já tinha visto Deus agir tantas vezes, quando seguia Jesus, ou no início da história da igreja, ele tinha visto um homem coxo ser curado, tinha visto uma manifestação do Espírito Santo tão grande na casa de Cornélio, e outras coisas mais. Então Pedro simplesmente dormia. Reação que geralmente nós não temos. Mas Pedro estava tranquilo, porque ele sabia que estava nas mãos de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é que Pedro estava preso. Não só preso, mas também acorrentado. A Bíblia diz que ele foi lançado no cárcere com 16 soldados, subdivididos em alguns lugares estratégicos, para vigiarem, guardar Pedro. Há tempo atrás, eles foram libertos da prisão de maneira sobrenatural. Então colocaram uma escolta de 16 homens, 4, para guardar aquele simples pescador e pregador do Evangelho. Então Pedro está ali preso. Ele estava preso fisicamente. Pedro estava preso e algemado, mas o seu coração não estava preso. Muitas pessoas, e talvez você esteja nessa situação, e talvez tenha vindo aqui para ouvir essa palavra. Muitas pessoas, conquanto não estejam presas num presídio ou em qualquer lugar, fisicamente não estão presas, mas o seu coração está preso. Tem muitas pessoas que estão presas a drogas, que estão presas a vícios, que estão presas a pornografias, que estão presas à amargura, que estão presas à tristeza, que estão presas à desilusão, que estão presas à decepção, que estão presas ao desânimo. Talvez você esteja aqui nesta noite, com a liberdade de ir e vir, mas o seu coração está aprisionado. O seu coração precisa experimentar libertação ou liberdade. Muitas vezes as prisões, elas são espirituais, algumas com cadeias espirituais muito grandes,
outros a prisão é emocional. Você sabe que certa vez um homem de Deus, acostumado a abençoar vidas, ele geralmente tem o chamado dinheiro de Deus. É um homem muito bem sucedido e também letrado, e ele geralmente separa uma renda todo mês e diz dinheiro de Deus. Ele vai separando e vai orando a Deus para que Deus mostre para quem ele vai dar aquele dinheiro. E certa vez ele foi visitar a casa de uma senhora e Deus tocou no coração dele para dar o dinheiro para ajudar naquela casa. E a senhora contou a história para ele. Uma história que o filho morreu, uma história muito triste. E ela disse, olha, eu não aguento mais isso. Eu sofro todos os dias. E depois que ela contou tudo, ele falou, foi quando? Foi semana passada? Foi mês passado, senhora? Disse, não, isso tem 18 anos. Prisão. Aprisionada ao passado. Aprisionada às coisas ruins que lhe aconteceram no passado. Muitos estão aprisionados. Graças a Deus, Pedro não estava assim. Muitas vezes estamos presos em algumas situações difíceis que nós não estamos conseguindo sair. Não encontramos a luz no fim do túnel. Não encontramos a saída. Não encontramos a porta de saída. Às vezes, uma decisão errada, um passo mal dado, nos coloca em situações em que nós não conseguimos mais sair sozinhos. Eu posso fazer esse paralelo com esse tipo de prisões. O salmo que nós lemos retrata exatamente isso. O salmo que nós lemos no início do culto, o Salmo 116, retrata um homem que estava completamente destruído emocionalmente e psicologicamente. Ele diz, cadeias do inferno me cercaram. Ele diz que estava aflito, que estava abatido. Tanto que ele fala, olha, volta minha alma ao teu sossego, porque ele foi alcançado por Deus naquele momento. E suas cadeias caíram por terra. Mas a palavra de Deus diz que Pedro, enquanto dormia, aguardando no cárcere, alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa fora do ambiente daquela prisão estava acontecendo. E o que estava acontecendo era algo poderoso. A Bíblia diz, versículo 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Como é importante a oração da igreja. Nós podemos aqui relatar vários testemunhos, talvez aqui desta igreja, do que Deus fez através da oração do seu povo. Uma igreja que ora é uma igreja que vê a mão de Deus agir. E havia oração incessante. Eu estava visitando hoje um homem da nossa igreja. Ele tem câncer. Hoje está no fígado. Desde 2010. Em 2011 o médico falou, você tem 7 dias. 2011. Ele está lá hoje. Depois deram 2 anos. Ele está lá hoje.
muitos livramentos. Certa vez ele foi fazer um exame, depois de muitos livramentos de morte, e naquele exame ele fez uma alergia ao contraste e fez uma parada respiratória e também uma parada cardíaca. Por pouco tempo, mas tinha respiratória, foi um processo mais longo. E aí ele sentia o pessoal correndo para lá e para cá, entuba e tal, e ele orando a Deus ali, ele disse que conseguia orar, conseguia saber o que estava fazendo com ele ali, estava talvez num coma superficial ou coisa assim, e ali, na sua mente só, ele dizia: Senhor, eu sei que essa doença que eu tenho é grave, eu sei que o Senhor pode me levar, eu não tenho problema com isso, se o Senhor quiser me levar, o Senhor pode me levar, mas por causa de um contraste, não, eu quero voltar. Por causa de um contraste, não. Senhor, me dá essa chance de voltar. Daqui a pouco, pum, volta, e ele volta, a vida está lá hoje, vou visitar de novo. Pode me levar pelo câncer, mas com contraste não. Contraste é brincadeira. E hoje eu estive lá, visitando, ele antes estava internado, nessa internação a pressão dele foi a 6/4, e ele depois caiu para 6/3, ele já estava indo embora, estava morrendo. A igreja levantou um clamor por ele naquele dia, oramos, a igreja toda orou fervorosamente. No outro dia de manhã o pessoal estava esperando para ele morrer, o óbito, né? Quando a enfermeira entrou no quarto, ele estava com a esposa no banheiro tomando banho. Já tinha tomado banho, já estava no quarto. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Você está com o cabelo molhado? O que houve? Eu fui tomar banho. E Deus falou com a esposa dele: ó, você tem uma arma poderosa e você precisa usar mais essa arma. Você precisa orar. Ore pela sua família, porque Deus vai agir na sua família. Ore pelo seu filho, ore pelo seu marido, porque muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então a igreja orava por ele, a igreja intercedia. E não era pouca gente, havia um grande número de pessoas na casa da mãe de João Marcos, orando por Pedro. Oravam para Deus libertar Pedro. Oravam para Deus tirar Pedro daquela prisão. Essa era essa oração. Porque já sabiam que Tiago já tinha ido embora, tinha morrido. Imagina a igreja perder Pedro naquele momento. E a palavra de Deus diz, versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia e 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, calça e sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Deus age de modo sobrenatural quando a igreja ora. Se essa igreja existe hoje há 10 anos, é porque pessoas oraram para que essa igreja existisse. Você pode não saber, mas você tem intercessores. Alguém está orando por você. Talvez você nem saiba que ela está orando por você, mas nós não estamos descobertos de oração. Sempre alguém está orando por mim e por você. E muitas coisas Deus nos livra por causa da intercessão dessas pessoas. E eu sei que você e algumas pessoas aqui são intercessores.
e Deus vai honrar a sua oração, e Deus vai agir através da sua oração. Então, Deus manda um conservo, manda um anjo, manda um mensageiro, para tirar Pedro dali. E a maneira como ele faz é sobrenatural, porque ninguém percebe. Ele vai passando pelas escoltas assim, passa pela primeira, passa pela segunda. A luz ilumina a prisão, não sei se havia mais presos ali, se os outros presos viram aquela luz. Mas para Pedro parecia um sonho. Às vezes a maneira de Deus agir é tão maravilhosa que para nós parece um sonho. Eu estou sonhando. Não, não está sonhando. É Deus mesmo que está agindo. Eu não sei se você tem, às vezes tem alguns pesadelos. Eu não sei se você já conseguiu driblar seus pesadelos alguma vez. Eu já driblei alguns pesadelos. Aquela coisa parecia real, de repente, gente, eu estou dormindo, pá. Eu vou acordar, não quero saber disso não. Estou na minha casa. Eu já acordei de vários pesadelos, caindo na real de que eu estava sonhando. Graças a Deus que era sonho. Mas tem situações que você pensa que está sonhando, que elas são tão tristes, né? Que você pensa, puxa vida, eu devo estar sonhando. Uma perda. No começo parece isso não é real, mas é. Eu sofri uma perda esses dias agora. No começo parece que a gente, falando vai voltar, daqui a pouco está voltando, né? Mas não é, é realidade. Mas as coisas boas também de Deus, às vezes parecem sonho. Não é que diz o Salmo 126? Quando o Senhor restaurou a sorte de Israel, ficamos como quem sonha. E no Salmo você vê, ele diz, quem sai andando e chorando enquanto vai semeando, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Nós choramos e semeamos oração e colhemos fruto da graça de Deus na nossa vida. Então, ele começa a passar pelos sentinelas. E a palavra de Deus diz que ele chega na última. Um portão. Não sei se já viu o portão automático naquela época. Certamente que não. Mas o curioso é que o texto diz: o portão se abriu automaticamente, sem nenhum dispositivo, sem nada. O portão se abre automaticamente. Primeira coisa que Deus faz nas nossas prisões é iluminar. É trazer luz para mostrar a saída. Foi o que aconteceu nesse texto. Uma luz iluminou a prisão, depois ele tocou em Pedro e falou: vem, me segue aqui. Vou tirar você dessa situação, vou tirar você dessa condição. E depois, por último, o último portão se abre. Eu vim aqui dizer algumas coisas importantes para você. E eu creio que é mais importante é o que eu vou dizer agora para você. Geralmente nós pedimos a Deus para abrir portas, né, para a gente entrar, não é isso? Abre porta de emprego, abre porta disso, isso é importante. Porta de entrada. Mas o Deus, isso eu vim falar para você, o mesmo Deus que abre porta para entrar, também abre porta de saída.
O mesmo Deus que nos faz entrar também nos livra, também nos tira. E eu vim aqui nesta noite para, juntamente com os pastores, orar por você. Para que Deus abra a porta de saída para você. Abra a porta de saída de situações que você está vivendo que você não consegue sozinho. Não dá para sair. Você está preso a alguma situação que só mesmo Deus para tirar você dali. Mas o nosso Deus é o Deus que abre porta de saída. Automaticamente se abre o portão. E quando o portão se abre, ele se vê na rua. A Bíblia diz que o anjo, tchauzinho. Vai agora, vai meu filho. E Pedro, não estava dormindo não. Estava dormindo na hora. Imaginou que fosse daqueles sonhos maravilhosos. Mas era realidade. Só que agora ele tinha que andar pela rua. A palavra de Deus diz, versículo 9, versículo 10, depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente, saindo enveredado por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele, agora é contigo, agora é com você. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, de toda a expectativa do povo judaico. Tem coisas que Deus faz por mim e por você, sabe? Ele faz aquilo que eu não posso fazer. Ele faz aquilo que não está ao meu alcance fazer. Mas a coisa que está ao meu alcance fazer, Deus espera que eu faça. Ele não vai fazer por você e por mim aquilo que eu posso fazer. É natural, é comum. Agora Pedro tinha que fazer a parte dele, agora você vai. Não sei o que deu na cabeça de Pedro. Para onde que eu vou agora? Curioso que ele vai exatamente no lugar onde o pessoal estava orando. Percebe isso? Ele foi atraído como um imã para o lugar onde as pessoas estavam orando por ele. Não sei se tinha sido combinado para orar na casa de João Marcos, de Marcos. Mas Pedro vai exatamente para aquele lugar. Você imagina, você está orando por alguém que não está ali, que está numa situação em que ela não pode sair do lugar onde ela está sozinha, de repente aquela pessoa aparece do seu lado. Você imagina? E Pedro vai para casa onde havia um grande número de pessoas orando. Versículo 12, considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Resolveu ir para lá, vou para lá. Os irmãos estão orando, vou para lá, para contar para eles essa bênção, de que eles estão orando lá e eu fui livre. Mas quando ele bate no portão, e que a criada vai olhar e ver que é Pedro, ela não abre o portão. Abre não, pera, volta. Ela reconhece a voz de Pedro, fica alegre, volta, entra, dizendo, Pedro está no portão. Você imagina, Pedro está no portão, pessoa, está louca. Mas se eles estavam orando para Pedro sair, por que aquela reação? Você acredita na oração que você faz?
Porque muitas vezes parece que nós não acreditamos no que nós falamos. Já ouviu essa frase? Agora fulano só oração, só orando mesmo. Que palavra, só orando. É como se a oração não fosse nada. Como se a oração não valesse nada. Só orando, que bênção que é só orando. Porque quando fala só orando, é porque esgotaram-se todas as nossas possibilidades. E quando esgota-se a nossa possibilidade, ou a nossa força, aí entra o sobrenatural de Deus e a força de Deus. Dá a entender que aquele povo não estava acreditando muito que fosse daquele jeito. Talvez orando para ele ser julgado e ser absolvido. Mas Deus não age como nós queremos. Deus age da maneira como Ele acha que deve agir. E mais, esse é o motivo de Deus não ser imutável, de Deus ser imutável. Ele é imutável porque Ele nunca erra. Então não tem o que mudar. Então aquele povo que estava ali, orando, mas não estava crendo. Ou crendo que ia agir de uma outra maneira. Quero dizer para você nesta noite, você precisa crer. A palavra de Deus diz que tudo é possível àquele que crê. Então Pedro entra, depois de muito custo, ele entra, a Bíblia diz que ficou todo mundo alvoroçado, e ficou todo mundo, meu Deus do céu, que Pedro, ele fala para a gente, calma, sou eu mesmo, aconteceu isso, enquanto vocês oravam aqui, Deus estava agindo lá onde eu estava. Nós vamos orar aqui daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. E Deus vai agir na sua casa. Deus vai agir no seu lar. Você sabe que nós, semana passada ou retrasada, fizemos uma semana de oração. Nós fazemos 4 vezes por ano. Fazemos em janeiro, fazemos em abril, fazemos outra em julho, agosto e outra em outubro. E nós, depois de ministrarmos sobre as pessoas, fiz unção com óleo na fronte e nas mãos. E propus, você vai para a sua casa agora e você vai ministrar na sua casa. Quem estiver lá na sua casa, se ela aceitar, você vai orar por ela, você vai impor as mãos, você vai orar. Você vai orar no seu lar, nos cômodos, você vai abençoar a sua casa. Irmãos, foi um mover nas casas. Um mover. Fiz uma visita num lar esses dias agora. Estava com uns problemas lá no quintal deles. E o moço que está no processo de conversão, o marido, ele é que fez a oração no seu lar, foi lá, como cabeça do lar, orou para o seu lar. Deus vai usar você nesta noite, como instrumento abençoador. E Pedro chega lá no lugar da oração, são e salvo, tranquilo como sempre. Pedro é muito tranquilo, né? Chega lá, o anjo da boa oração é verdade, depois chega lá, gente, ó, tá bom, já resolveu, já fez, tem muito alarde não. Ele chega naquele lugar, manda anunciar para Tiago, Tiago, fala com o Tiago, fala com os irmãos o que Deus fez. O que Deus vai fazer na sua vida é para você anunciar, é para você falar, porque a igreja do Senhor, aqui no Jardim Oceânico, vai orar,
e Deus vai agir na sua vida. Como tem agido durante esses 10 anos, sabe? 10 anos de muita luta, mas 10 anos de várias vitórias. 10 anos de conquistas. 10 anos de bênção. Um pedacinho do céu. Você está num pedacinho do céu. Quero orar com você nesta noite. Que está vivendo uma situação assim. Puxa vida, estou numa situação que só Deus. Preciso que Deus abra uma porta para eu sair dessa situação em que eu me encontro hoje. Eu preciso de um mover de Deus na minha vida, na minha família, na minha casa. Feche os seus olhos e pense um pouquinho na palavra que foi dita. Nesta noite. Eu não sei, o pastor Timóteo conhece muitas músicas. Eu quero cantar Eu Creio no Poder dos Joelhos que se dobram. Esse é fácil. Quero orar por você nesta noite. Quer dizer, não preciso de oração, sabe? Eu estou numa situação que é necessário Deus agir para me tirar. Se você quer que oremos por você nessa noite, que vive exatamente o que eu preguei, uma situação que é necessário Deus agir, fique de pé no seu lugar que eu vou orar por você nesta noite. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas a Deus e entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus e entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Vou levar meus problemas a Deus. Vou levar meus problemas a Ti, Senhor, e entregar meus problemas a Deus. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no
poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Quero chamar os pastores aqui. Pastor Timóteo, pastor Vanderlei. Coloque a mão no seu coração, você que está colocando diante de Deus uma situação que é preciso que a porta se abra para você sair. Os pastores, pode subir aqui, pastor. Sobe aqui. A gente vai estender as mãos para você nesta noite. E Deus vai agir na sua vida. Deus vai agir no seu lar. Deus vai agir na sua casa. Senhores, enquanto nós oramos nesta noite, visita os lares do meu irmão, da minha irmã nesta noite. Haja um poder de Deus ali, neste momento. Um agir do teu Espírito Santo nos lares aqui representados. Situações em que as portas estão fechadas. E o meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga se encontram numa situação em que não consegue sair, em que não há saída, as portas estão fechadas, há uma escuridão. Mas em nome de Jesus, vem iluminar, ó Pai, esse lugar, e vem abrir a porta de saída, Senhor, de situações de depressão, Senhor, de situações de opressão, Senhor, situações difíceis na vida financeira, na vida emocional, na vida familiar. Pai amado, a porta se abra, Senhor, a porta de saída se abra em nome de Jesus, Senhor. Ah, Deus vivo, vem quebrar as cadeias em nome de Jesus, vem quebrar as algemas em nome de Jesus. Oh Pai, pessoas presas a vício, Senhor, pessoas presas a pecado, em nome de Jesus, venha libertar nesta noite, pessoas com problemas familiares sérios, Senhor, de relacionamento. Haja o mover de Deus, o mover do Senhor, o mover do Senhor nesses lares, em o nome de Jesus. Levante suas mãos, vou levar, já está diante de Ti, Senhor, as minhas preocupações, e entregar meus problemas a Ti, Senhor. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder. Mais uma vez, cante. Eu creio no poder. Eu creio no poder. Aleluia, aleluia. Abençoamos sua casa agora em nome de Jesus. A bênção de Deus está sobre sua casa em nome de Jesus. O mover de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus. O mover do Senhor sobre a sua casa, o seu lar, sobre o seu casamento em nome de Jesus. Assim aconteça em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. Dê um abraço a esse irmão aí. E uma palavra de fé para ele e para ela aí nessa noite.